Bom dia! O câncer tem cura e a nutrição adequada pode colaborar para a melhora do seu sistema imune. Hoje é Natal, parabéns a todos, desejo um momento de confraternização, mesmo que virtual para as pessoas que não puderem encontrar os familiares. E eu vim trazer uma novidade que eu vou realizar de hoje, que é dia 25 de dezembro, até o dia 31 de janeiro, que eu vou fazer uma live por dia, especialmente focado para a questão da imunidade dos pacientes com câncer, porque é possível que a gente consiga melhorar a vida dessas pessoas, melhorar a imunidade desses pacientes e trazer mais esperança, porque muitas vezes esses pacientes acabam não pensando no câncer como solução, como uma forma de conquistar uma saúde melhor, uma vida melhor, mas como uma sentença de morte, né? Isso daí eu acho que é extremamente importante a gente divulgar e eu estou aqui para isso. É para isso que eu me propus a gravar esses vídeos. Hoje o tema é um tema importante para a imunidade, para pacientes que fazem quimioterapia, que é sobre um aminoácido que tem um efeito muito especial no tratamento da imunidade, né, na melhora da imunidade. E esse aminoácido, vocês sabem qual que é o nome dele. E aí eu já peço para que vocês, se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, mandarem um joinha, porque isso é importante para a nossa comunicação, tá bom? Então, o nome desse aminoácido, vou até escrever ele aqui, né? E vou tentar fixar o nome dessa live para que as pessoas possam ver. Então, hoje a live vai ser sobre, estou até escrevendo para deixar marcado, glutamina. Vai ser sobre glutamina e imunidade. E aí quem entrar no decorrer da live vai ter a possibilidade de saber do que nós estamos falando. Deixa eu ver se eu consigo fixar essa informação. Talvez se eu não conseguir fixar... Ah, consegui, ó. Fixar comentário. Legal, fixado. Hoje a live vai ser sobre glutamina e imunidade. E aí a gente vai conversando um pouquinho. Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar até mesmo ao vivo, para que nós possamos cada vez mais levar informação de qualidade para as pessoas que mais precisam, tá bom? Então, eu vou trazer algumas informações especiais para a questão do tratamento de pacientes oncológicos, dos pacientes com câncer. 70% dos pacientes que recebem diagnóstico de câncer, eles são submetidos à quimioterapia. Essa quimioterapia pode ser via oral, pode ser endovenosa, pode ser intramuscular. A quimioterapia tem um papel fundamental na destruição das células do câncer, mas também ela acaba fazendo efeito em outras células que são saudáveis. Um dos efeitos que é feito na quimioterapia, principalmente quimioterapia de alta dosagem, por exemplo, no transplante de medula, é a pessoa apresentar na região da boca estou procurando minha água aqui, na região da boca, o que a gente chama de mucosite. Oi, Nara, seja bem-vinda, querida. O que seria essa mucosite? Mucosite é uma inflamação que a pessoa apresenta na região oral, normalmente ocasionada pela quimioterapia ou radioterapia de cabeça e pescoço. Dessa maneira, essa inflamação e a imunidade desse paciente já debilitada, ela facilita muito a infecção por micro-organismos. Um dos mais comuns para a infecção é um fungo, né, muito conhecido na área médica, que ele se chama Candida albicans. Então, esse fungo causa a famosa afta. Fica aquele pontinho vermelho no interior da boca. E o que acontece quando um paciente apresenta esse pontinho vermelho? O que acontece com a alimentação dele? Ele acaba comendo menos, porque ele sente dor, aquela região, a própria mucosite deixa a boca inflamada, ele se sente incomodado,
Eu até gravei um vídeo anterior, falando do vômito na quimioterapia, de sugestões para diminuir essa dor, diminuir esse mal-estar, que é fazer um chá, eu deixei lá específico, um chá e deixar ele gelado e fazer uma espécie de chup-chup. Então a pessoa põe na boca, o gelo ele tem uma função anestésica e essa dor ela vai diminuindo, né? Indiretamente o gelo faz esse papel anestésico. Só que ela não desaparece, né? O gelo não vai fazer desaparecer a inflamação. E aí o que a gente precisa utilizar? A gente usa um recurso dentro da nutrição que são esses suplementos. Bom dia, pessoal. Feliz Natal a todos. Tem mais pessoas entrando aqui, sejam muito bem-vindos. E o que você pode usar? A glutamina. A glutamina tem um efeito mágico, um efeito especial sobre a imunidade e sobre a mucosite, sobre a candidíase, né? Então, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a gente já tem uma farta literatura para melhora da imunidade com a glutamina e também para melhora da mucosite e das aftas. Então, esses pacientes muitas vezes não conseguem comer. Se ele não come, a imunidade dele piora e isso prejudica mais ainda a saúde dele. Existe a possibilidade de... Eu estou olhando para baixo para acompanhando o roteiro e não me perder aqui nas informações. Existe a possibilidade da pessoa diluir essa glutamina num copinho com água e fazer o bochecho, né? Ela faz o bochecho ou pega um pouquinho do pozinho da glutamina e põe em cima da candidíase, em cima da afta, né? Em cima da ferida. E aí dessa forma você tem uma ação imediata da glutamina na cicatrização dessa feridinha que tem na pele e na inflamação na boca. Então faz o bochecho e engole, diferente de quando a gente faz o bochecho para higiene bucal e cospe, porque é um produto que não é feito para engolir. A glutamina é um aminoácido e você pode e deve engolir. Essa glutamina ela também vai ter um papel importante, porque quando a gente olha um paciente com mucosite, né, ou com candidíase, a gente acha que ela só está na boca, mas o paciente mesmo relata para nós, e a literatura também, que quando ele engole, ele sente dor. Primeiro porque está inflamado e porque a candidíase oral, ela começa na boca e vai até o ânus. Então você está vendo a boca, mas até o ânus você pode ter essas feridinhas ao longo de todo o sistema digestório. Indiretamente, quando essa pessoa toma a glutamina, ele vai fazendo esse papel de cicatrização e de regenerização das células do sistema digestório. Por sinal, dos aminoácidos muito bem utilizados para regeneração da sua célula, né, se chama glutamina. A glutamina tem esse papel de regenerar a mucosa bucal e de todo o sistema digestório. Por sinal, ela também contribui para a absorção de vitaminas e minerais que vão ser fundamentais para o fortalecimento do sistema imune. Então, o sistema imune ele depende de diversos nutrientes. E quando você tem essa possibilidade de oferecer a glutamina para o seu paciente, claro, sempre fortalecendo aquela relação de que essa informação precisa ser levada à equipe médica, porque o nutricionista não trabalha sozinho e o médico também não trabalha sozinho, isso é muito positivo. Então, leve essa informação para o profissional que te acompanha, seja médico, nutricionista, e discuta a possibilidade de inclusão da glutamina para melhora da mucosite, da candidíase oral, né, que ela vai causar afta, e da imunidade do paciente em si. Quando a gente fala de imunidade, eu até trouxe esse relato numa das lives que eu fiz anteriormente, que é o seguinte: normalmente na quimioterapia existe uma piora da imunidade pela própria condição do paciente, como ele entra na quimioterapia, e pelo próprio efeito das drogas quimioterápicas. Eu tive a oportunidade de ajudar um dos meus pacientes com câncer que estava em tratamento quimioterápico, e quando se faz o tratamento quimioterápico a gente não pode interromper esse tratamento por um motivo banal, fútil,
mas a quimioterapia dele precisou ser interrompida porque a contagem de células brancas deu muito baixa. Então, qual que é o risco dessa situação? A quimioterapia ela é muito agressiva com a célula do câncer, ela também atinge as células saudáveis, e o paciente pode ter uma queda importante da imunidade e estar sujeito a mais infecções. Então, eles interrompem a quimioterapia e esse paciente pode ter problemas mais graves do que a própria quimioterapia. Então, é um remédio bom, é necessário, mas eu preciso melhorar a alimentação desse paciente, preciso melhorar a imunidade desse paciente para ele continuar sendo tratado. Aí, o que eu fiz? Eu adequei a alimentação desse paciente, porque a glutamina sozinha não traz nenhum efeito positivo, é sempre em conjunto com uma alimentação adequada, e fiz a suplementação de glutamina. Ele foi numa semana, na outra semana ele já estava bom, deu uma semana e alguns dias, né? Como fosse na terça-feira, na quinta-feira ele já estava apto para voltar a fazer a quimioterapia. Isso faz pelo menos uns 7 anos, hoje ele está ótimo, está curado, está muito bem, mas eu imagino se esse paciente não tivesse continuado a quimioterapia, o risco de metástase, o risco de piora desse paciente é extremamente alto. Então a glutamina ela tem esse papel especial, a gente brinca até mágico, né, dentro da célula, de recuperar a imunidade desse paciente. Eu lembro que a gente fez o exame de hemograma, um exame simples. Uma semana depois, a contagem de células brancas dele, que estavam abaixo do nível normal, aumentaram 2,5 vezes. Claro que também houve o papel médico para a melhora da imunidade, de drogas que pudessem potencializar, mas o médico também ficou surpreso com a oferta dessa nutrição adequada para a melhora da imunidade dele. Ele não tinha esse tipo de acompanhamento como eu estava fazendo com o paciente. E eu sempre digo para os pacientes, eu sempre digo para as pessoas que me veem, que a informação que eu trago ela serve para complementar, para aumentar a consciência dos familiares da pessoa com câncer. De maneira alguma de substituir o tratamento médico e o tratamento nutricional, hipótese alguma. Esses conteúdos, essas lives são para aumentar a consciência das pessoas. Elas não estão aqui para substituir qualquer tipo de tratamento médico ou nutricional que você já esteja fazendo, tá bom? Então acho que é importante sempre a gente frisar esse ponto para que a gente contribua. A função dos profissionais da saúde é sempre trazer mais luz para aquele tratamento, para aquela doença que muitas vezes a pessoa não vê de forma positiva aquele diagnóstico. Ela vê muitas vezes, e infelizmente, como uma sentença de morte. Não é o meu objetivo que ninguém tenha essa imagem na mente, por isso que eu me programei para fazer essas lives de hoje, dia 25 de dezembro, até o dia 31 de janeiro. Então, todo dia de manhã às 6 horas eu vou fazer, exceto terça e quinta-feira, que eu vou fazer essa live às 20 horas e 8 minutos. Então, terça às 20 horas e 8 minutos e quinta, 20 horas e 8 minutos. Nos demais dias, que serão sexta, sábado, domingo, segunda e quarta, eu farei às 6 horas da manhã, tá bom? Então vamos continuar aqui um pouquinho as outras informações importantes. Então, eu falei da quimioterapia do paciente que melhorou muito a imunidade dele, aumentou 2,5 vezes a quantidade de linfócitos, ele pôde voltar naturalmente à quimioterapia. Isso é extraordinário, né? Você usar a nutrição, você usar as informações que nós temos hoje para permitir que um paciente que foi proibido de fazer quimioterapia por questões de baixa imunidade, ele voltar a fazer a quimioterapia. Então isso é mágico, isso foi muito especial para mim ter acompanhado esse paciente, ter acompanhado os exames dele e ele conseguir voltar a fazer novamente a quimioterapia. Durante a quimio, todo dia a pessoa retira sangue para ver a contagem de células brancas, e esse marcador serve muitas vezes para o médico falar, hoje você não vai fazer, você não pode, né? Hoje, essa semana, esse mês, sua situação está muito delicada. Olha como é que é interessante, a gente consegue, por meio da nutrição adequada, ofertar uma quantidade de aminoácidos que tem um efeito direto sobre o sangue desse paciente.
Isso é muito especial. Lembrando que a glutamina sozinha, ela não tem esse efeito de melhorar a imunidade. A gente precisa pensar na alimentação do paciente e na oferta da glutamina. Algumas pessoas me perguntam qual que é a quantidade, e isso eu deixo a cargo do profissional. Existe uma quantidade pré-determinada pela literatura, de maneira geral, essa glutamina não trará prejuízo à saúde, salvo em pacientes que estiverem em insuficiência renal crônica ou estiverem internados na UTI, aí a gente precisa de um olhar mais acurado, mais especial. A grande quantidade de glutamina pode atrapalhar a síntese de proteína, de outras proteínas que você esteja ingerindo, por isso a importância de ter um profissional adequado para fazer essa oferta da glutamina na quantidade certa para você, por isso eu sempre trago essa informação para complementar o que você vem fazendo e não para substituir o tratamento médico ou nutricional. E algumas pessoas também trazem informação de que, estou olhando aqui meu roteiro para conversar com vocês, trazem informação de que a glutamina causa câncer. Essa informação é bem importante, né? Vamos para a literatura, vamos para a ciência. A glutamina não posso tomar se eu tenho câncer porque ela vai formar câncer. Essa informação não tem respaldo científico pelos principais órgãos internacionais que estudam a nutrição de uma maneira avançada. Então não existe estudo mostrando que você consumir glutamina, você vai causar câncer naquele paciente, né? Essa informação não tem respaldo científico. E aí alguma pessoa mais crítica pode falar, poxa, mas como é que eu posso ter essa certeza, essa clareza, né? Eu trago outra informação, um aminoácido em maior quantidade circulante no seu sangue agora é a glutamina. Esse é o principal aminoácido que está circulando no seu sangue. E aí vamos pensar, se realmente esse aminoácido é causador de câncer, todo ser humano teria câncer. Todos, sem exceção, porque ele tem esse aminoácido dentro do sangue dele. Então, além de termos estudos mostrando que o uso da glutamina para melhora da imunidade, melhora da mucosite, indiretamente a mucosite pode facilitar a ação de micro-organismos como um fungo Candida albicans causando as aftas na boca, ele melhora, a glutamina traz esse efeito, a gente quando oferta a glutamina a gente não vê piora na questão do câncer do paciente. Então, não tem respaldo científico essa informação e esse medo é infundado. Algumas pessoas comentam bastante, se tem câncer do intestino não pode utilizar, não tem respaldo científico para isso e friso que o principal aminoácido que está presente no seu sangue é a glutamina, que é esse aminoácido. Outra informação que é bem interessante é o seguinte, os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia, e eu até gravei essa informação em lives anteriores, ele precisa ter uma excelente imunidade. Minha voz aqui está ficando mais rouca. Ele precisa ter uma excelente imunidade. Por que ele precisa de excelente imunidade? Porque toda cirurgia tem um risco, seja ela pequena ou grande, principalmente em pacientes com câncer, e muitas vezes essa cirurgia é uma cirurgia grande, a chance desse paciente ter uma infecção é muito alta. Então, o risco dele ter um pós-operatório ruim é maior. É claro que os médicos ofertam um antibiótico, mas o antibiótico ele é um coadjuvante da nutrição adequada. Se a pessoa tiver uma nutrição ruim, esse antibiótico vai ter um efeito muito pequeno nesse organismo. Se esse paciente tem uma nutrição boa, uma nutrição adequada, a gente consegue ter resultados melhores no pós-operatório. Às vezes a equipe fala, nossa, a cirurgia foi um sucesso, mas ele não conseguiu se recuperar. Ele piorou muito fácil, teve uma septicemia, que é uma infecção generalizada, foi entubado e faleceu. A gente não quer que isso aconteça. E a glutamina também é utilizada no pré-operatório e no pós-operatório. Então, alguns pacientes meus que passaram por cirurgias grandes, cirurgias importantes, fizeram a utilização de uma alimentação adequada, orientada por mim, fizeram a utilização da glutamina
E olha que incrível, eles entraram na cirurgia muito bem e saíram da cirurgia muito bem também, melhor ainda. Primeiro porque estavam sem um tumor e segundo porque a imunidade deles estava excelente. Então a glutamina pode ser utilizada na quimioterapia, na radioterapia, no tratamento pré-cirúrgico e pós-cirúrgico. Eu lembro que no hospital eu falava pro médico, né? Eu estava como nutricionista associado do paciente, não como nutricionista do hospital, trazendo a informação para o médico responsável por aquele paciente, que eram meus colegas, falou assim, ó, eu gostaria que fosse ofertado glutamina em tal quantidade para esse paciente durante o tempo que ele estiver aqui no hospital, porque depois ele vai continuar tomando. Tudo bem, doutor? A gente está seguindo a mesma linha de raciocínio? Não, que ótimo, pode oferecer, tal, aqui no hospital tem, eu já prescrevo aqui no prontuário, e eles já mandam para o paciente receber. Então, ele faz o uso antes da cirurgia e pós-cirurgia e a gente consegue manter algo que é mágico e que é a imunidade desse paciente. Então, é muito importante a gente ter esse diálogo com a equipe médica, diálogo com o médico, porque nenhum profissional faz um trabalho sozinho numa doença delicada como o câncer, tá bom? Então, tratamento usando a glutamina, e as pessoas perguntam, poxa, mas como é que eu vou usar essa glutamina, né? A glutamina é um aminoácido, ele é um pozinho branco, não tem sabor, não tem gosto, né? Você não tem algo que destaque, que chame atenção, e a gente sugere para utilizar ela, por exemplo, na água ou utilizar num suco. Se ele estiver tomando um copo de 200 ml de água ou de suco, a gente pede para tomar cuidado para que ele use numa quantidade menor de líquido. Por que numa quantidade menor ele não usa no copo de 200 ml? Porque pode ser que ele não tome toda a quantidade da glutamina que precisa. Então, normalmente com os pacientes que eu fazia esse acompanhamento, né, esse acompanhamento para melhora da imunidade e da afta na boca, eu diluía num copinho de café, e aí a partir dessa diluição no copinho de café, com água, né, água a temperatura ambiente, eu sabia que ele tomava tudo. Às vezes ficava um pouquinho do pó, e esse paciente mesmo pegava a colherzinha, passava na boca e indiretamente a mucosa oral vai absorvendo esse aminoácido, e a gente tem efeito positivo para quem tem a afta na boca, né? Quem está com a candidíase, passar esse pozinho em cima da ferida, ela cicatriza em 24 horas, é extremamente rápido, né? A mucosa em si ela regenera fácil, mas eu preciso ter substâncias para fazer essa regeneração, né? Oi, Edson, Feliz Natal, bom dia. Então ela faz essa regeneração na mucosa da boca e isso é fundamental para o paciente com câncer. Ele não quer sentir dor ao consumir algum líquido ou algo pastoso que é indicado para as pessoas que estão com essa inflamação na boca, né? Então é uma oportunidade para esses pacientes melhorarem a imunidade, para esses pacientes terem uma qualidade de vida melhor. Lembrando também que eu trouxe informação do chup-chup geladinho que a pessoa pode usar, né? E ela traz uma sensação de refrescância, uma sensação de analgesia, né? Que é de amortecer essa dor que ele vai sentindo. A glutamina já vai complementar esse problema e aí indiretamente esse paciente tem uma recuperação melhor, aí tem uma ingestão de nutrientes mais importante. Então a informação para nós hoje é que a glutamina ela é um aminoácido, esse aminoácido precisa de uma quantidade adequada para ser ofertada para os pacientes com câncer, para a melhora da imunidade. O profissional vai fazer essa orientação. Muita glutamina ela pode interferir na síntese de outras proteínas, por isso o olhar do nutricionista é fundamental. A gente tem utilizado a glutamina para melhora da mucosite, melhora dos problemas com a afta na boca, com recuperação em 24 horas, recuperação muito rápida. Uma das pacientes que eu lembro que eu acompanhei, ela tinha a boca inteira com afta, os pontinhos branquinhos, e em 24 horas todos aqueles pontos fecharam com oferta de glutamina. Claro
que é importante também a nutrição adequada, porque a glutamina sozinha não tem o efeito mágico. Eu sempre trago aqui, não existe nenhum nutriente sozinho que melhore a imunidade. É um conjunto de nutrientes, por isso a alimentação adequada, mas a glutamina é para trazer esse efeito positivo sobre a saúde. E também a glutamina para melhora da absorção de vitaminas e minerais, indiretamente as células, os enterócitos, que são as células do intestino, precisam absorver os demais nutrientes e a absorção de outros nutrientes também contribui para a imunidade. Eu até trago uma informação da literatura que quando você toma glutamina, 70% contribui para a regeneração das células da mucosa e células do intestino e 30% da glutamina que você tomou entra no sangue para fazer um papel especial sobre os linfócitos, que são as células brancas, são as células de defesa. Pacientes que já consumiram glutamina com imunidade baixa durante quimio e radioterapia tiveram melhora das células brancas no sangue. Se eu tenho uma queda importante na quantidade de células brancas, eu posso impedir esse paciente de fazer quimioterapia ou radioterapia, porque baixa imunidade pode levar ele a uma infecção generalizada e infelizmente até a morte. Então olha como é que ela tem esse efeito mágico. E pacientes que são submetidos à cirurgia, durante a cirurgia eu tenho o risco de uma infecção, eu abro a pessoa indiretamente e se eu faço uma abertura, né, eu, cirurgião no caso, esse paciente pode ter uma infecção, se a imunidade dele já entra baixa, ele tem um risco pior ainda. Então a informação é que a gente também consegue oferecer a glutamina antes da cirurgia, em tratamento pré-cirúrgico, e aí esse paciente quando entra na cirurgia ele consegue manter essa imunidade boa. Depois da cirurgia, o comum é a oferta de antibiótico para combater qualquer tipo de infecção, mas se a base desse paciente, que é a nutrição, estiver ruim, ele vai ter infecção, vai ter septicemia, vai ter outros problemas. Então a gente continua ofertando essa glutamina sempre com o conhecimento do médico, né, da equipe médica. Primeiro PO, né, primeiro pós-operatório, segundo PO, segundo dia pós-operatório e assim por diante. E esse paciente consegue manter essa imunidade muito bem e ela consegue ter resultados melhores para a saúde. Aqui a Pri está trazendo, a glutamina também ajuda nas escaras causadas pela leucemia, por exemplo. A Pri está trazendo informação que é o seguinte: existe a úlcera por pressão, ou também chamada de escara, que é aquela ferida que fica aberta porque o paciente fica muito tempo acamado. Sim, ela também ajuda nessa cicatrização da escara, ela tem um papel de contribuição, é verdadeira essa informação. Mas eu quero reforçar algo que é importante. Uma das principais causas de úlcera por pressão é a gente não ter uma valorização da equipe de enfermagem que faz a acomodação desse paciente no leito. Se você pega uma pessoa saudável, que não tenha câncer, não tenha problema de saúde e fique deitada o dia inteiro, aquela pressão que existe em determinadas partes do corpo, normalmente onde tem osso, né, que fica mais pesado, o cotovelo, o cóccix, as costas, o tornozelo, essa região ela tem uma pressão maior e ela acaba ferindo a pele. Essas feridas, ela é o que a gente chama de úlcera por pressão. Então, quando ela é mais superficial, é a úlcera por pressão tipo 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Quanto maior o número, maior é a ferida que tem. Então, a glutamina tem um efeito especial para contribuir em relação à úlcera por pressão, mas a gente tem que pensar na causa dela também, que é uma das causas para o surgimento dessa úlcera a gente não dar oportunidade para a equipe de enfermagem poder proteger esse paciente, colocar travesseiro debaixo desses pontos ósseos, mudar esse paciente de posição a cada 2 horas, porque muitas vezes esse paciente fica vários meses no hospital, pode acontecer isso dependendo da gravidade, dependendo da situação de cada paciente.
tá bom? Alguém quer fazer alguma outra pergunta? É só enviar aqui para mim. Se quiser fazer ao vivo, também a gente conversa, vai ser muito bem-vindo. Hoje o nosso tema eu deixei fixado aqui, eu achei bem legal, foi glutamina e imunidade. Cada dia, amanhã eu vou trazer às 6 horas da manhã também outras informações sobre imunidade e câncer, domingo. Segunda-feira, terça-feira eu faço uma live às 20 horas e 8 minutos. Na quinta-feira, que vai ser, se eu não me engano, véspera de Ano Novo, eu vou deixar ela gravada, outra live. E aí na sexta-feira também, às 6 horas da manhã, até o dia 31 de janeiro, que eu estou fazendo esse trabalho para trazer mais consciência para as pessoas de que é possível a gente melhorar a imunidade do diagnóstico do câncer até a cura. Então, eu aproveito para desejar novamente um Feliz Natal. Eu quero mandar um abraço virtual a todos. A gente está vivendo um momento difícil, um momento diferente, né? Ontem, aqui em Campinas, eu não ouvi tantos rojões. Antigamente, a gente ouvia mais barulho, mais bagunça das pessoas, mais movimento nos supermercados, mas por conta dessa restrição do contato com as famílias, por um inimigo invisível, o único inimigo invisível que a gente tem, que é o Covid, nós fomos obrigados a mudar o nosso comportamento, tá bom? Então, agradeço a todos que estiveram aqui presentes, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela oportunidade. Se vocês entenderem que esse conteúdo, que essa live, ela pode contribuir para a saúde de algum paciente com câncer, de algum familiar que tem um paciente com câncer, envia para ele, viu? Obrigado a todos, um excelente Natal.